Muito boa noite, internauta. Você está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carboni. Hoje, como sempre, aqui à minha esquerda, ele que é o mentor, o idealista desse programa, que, aliás, ontem queríamos agradecer a audiência de vocês, a participação de todos vocês. Mas, primeiramente, vamos aí às considerações iniciais. Dr. Carboni, mais uma vez aqui à minha esquerda. Gente, fiquei impressionado, pegou fogo. Eu espero que seja a mesma coisa. E aqui do lado está nosso querido de Paula, por favor. Bom, boa noite a todos, boa noite Haroldo, boa noite Carboni. Você está aqui mais uma vez colaborando com esse renomado programa e quero aqui me colocar à disposição para perguntas sobre os temas aqui tratados ou qualquer outro tema dentro da seara criminal. Bom, gente, eu rapidamente só para dar um fechamento aí naquilo que deixamos aberto. Saiu ontem, os doutores aqui já estão sabendo, o garoto que apareceu na USP, o garoto que estávamos aguardando o laudo necroscópico, e parece que realmente houve uma ingestão de uma substância tóxica pouco conhecida aqui no Brasil, e ele, com alterações alucinogênicas, teria se lançado, caiu na raia olímpica da USP e não sabendo nadar. Enfim, parece que essas são as conclusões do caso que ceifou a vida do universitário de 20 anos. A tristeza que eu vejo, de verdade, é que ele pode estar até drogado. Eu tenho certeza que ele não pulou aquele muro lá de 5 metros lá para ir cair do outro lado. Tenho certeza que ele foi agredido e mataram o sujeito. Doutor De Paula também? Eu acho que a família deveria contratar um assistente de acusação. É verdade. Essa é a minha opinião. Fica uma forma mais transparente, não desmerecendo o trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas eu acho que sempre ouvindo-se duas versões, as duas partes, a coisa flui melhor. Bom, nós estamos aqui abertos a vocês através do telefone 50 52 6622 e também pelo chat da AltV. Você pode fazer perguntas ao Dr. De Paula, Dr. Ângelo Carboni e esse que nos fala, o psicólogo Haroldo Lopes. Nós já temos uma pessoa na linha. Alô? Alô? Alô, muito boa noite. Com quem eu falo? Boa noite, Lidiane. Viviane? Isso, Lidiane. Lidiane, você está falando de onde, Lidiane? São Paulo. São Paulo. Você queria fazer uma pergunta para quem? Para o Dr. Ângelo. Dr. Ângelo Carboni. Carbônio. Tá aí, a sua escuta. Está me ouvindo? Tá. Estou ouvindo, pode falar. Primeiramente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que vai fazer 3 anos que eu estou viúva, né? Meu marido faleceu. E eu queria saber, o meu marido era motorista de ônibus, né? Aí eu queria saber o que eu posso fazer, porque tipo, eu recebo R$1.600 de aposentadoria. O que eu poderia fazer para rever esse benefício? Olha, Lidiane, o que você está dizendo para mim aqui é que seu marido morreu, ele era motorista, ele morreu trabalhando nas funções dele. É acidente do trabalho isso daqui. Isso. E eu acho que o correto de você não é só se ligar na aposentadoria dele, que você deve receber uma pensão, ela deve ser baixa. Tem que processar a companhia de ônibus que ele faleceu, que ele morreu lá, exigindo uma indenização, e ao mesmo tempo, dependendo da situação, aí processar o Estado. Eu acho que você não tem da bandeira, não. Você deve ter filho para criar, não tem? Eu tenho um filho. Então, você vai para cima e exige. Não é só pensão. Além disso, doutor, desculpa eu falar, além disso eu nasci com uma pequena deficiência, eu não posso arrumar, nem todo mundo me pega para trabalhar, é difícil a minha vida. Eu entendo, mas olha, na verdade aqui não é só aposentadoria. Deve ter um seguro de vida dele também, você vai na companhia lá e o prazo para isso, você tem que fazer logo, porque o seguro é rápido, não pode perder tempo. Então eu aconselho você a dar um pulinho na Avenida Liberdade número 32, que é a justiça gratuita, eles vão arrumar um advogado para você, vão entrar em contato com a empresa, vão exigir esse seguro da seguradora, que eles são obrigados a ter também. E eu espero que você consiga pelo menos triplicar esse valor que você tem, porque você tem um filho para criar, e é um filho amado, porque esse rapaz era seu marido e deve ter dado muito gosto para você. É uma tristeza muito grande. Com certeza. E ele era um homem, um esposo, eu não tenho que falar do meu marido, ele era um esposo maravilhoso. Puxa vida, eu fico muito triste. Mas de qualquer forma, procura a justiça gratuita, vai para cima,
entra com uma ação trabalhista, pede seus direitos. Não brinca em serviço não, tá bom? Foi um Tá prazer bom. falar com você, Lidiane. Doutor, alô? Pois Claro. não? Eu queria mandar um abraço para o doutor Haroldo Lopes Muito obrigado. e um para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, E Lidiane. tenha uma boa noite. Boa Uma noite. boa noite, querida. Você que também está sintonizando agora aqui na UTV com o programa Pergunte ao Dr. Carboni, você pode, através do telefone 5052-6622, nós estamos ao vivo, 20 horas e 12 minutos. Nós estamos ao vivo, você pode ligar, temos aqui dois advogados criminalistas, doutor De Paula, doutor Ângelo Carboni e eu que sou psicólogo, estamos aqui à sua disposição. Enquanto nós aguardamos aí a participação de mais um ouvinte, como é que está a situação, doutor De Paula, do Roger Abdel Massif? Olha, hoje, eu não acompanhei, mas hoje era para ter sido julgado a apelação dele. Numa quinta-feira retrasada, o desembargador relator tinha negado o provimento à apelação. E o revisor, então, pediu vistas do processo criminal para decidir. Não sei, não pude acompanhar se foi julgado hoje. De qualquer forma, já havendo um voto contra o Roger, acaba dificultando um pouco mais a situação dele. Havendo, então, porventura, a manutenção dessa sentença, os advogados dele terão que entrar com recurso especial para o STJ. Só que no recurso especial no STJ, você não discute mais valoração da prova, você só se discute direito. Daí que começa, então, a estreitar o caminho para uma busca da verdade real. Porque eu vou ser sincero, eu estive com ele, conversei com ele há umas 2 semanas atrás, e ele disse o seguinte: ele me garantiu que não praticou nenhum desses crimes, Haroldo. Inclusive ele diz o seguinte, que muitas dessas mulheres, segundo ele, mandaram fotografias nuas para ele e agora vem dizer então que foram estupradas. Segundo ele, essas fotos foram juntadas ao processo. Então, o processo criminal, para que todos entendam, não basta um indicativo, indícios. É preciso ter uma prova inquestionável para uma condenação. Havendo qualquer dúvida, uma fundada dúvida, deve-se então absolver o acusado. Esse dispositivo da dúvida, todos já devem ter ouvido, é o indúbio pro réu, está previsto no artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. E a falta de provas, então, está prevista no 386, inciso 7. Então, para manter uma condenação, é preciso ter uma prova irrefutável, inquestionável. E, segundo o Dr. Roger me passou, não há essa prova. Bom, eu gostaria também de, mais uma vez, alertar e comunicar a você, internauta, que está aqui o Dr. De Paula com o chat à disposição de vocês. Existe já alguma pergunta, Dr. De Paula, para a gente? Não, por enquanto aqui não, estou acompanhando, Então, por enquanto nenhuma. você, internauta, através do chat aí, que você pode estar fazendo a sua pergunta, o Dr. De Paula passa aqui para a mesa, e também pelo telefone 5052-6622, você pode entrar em contato agora, ao vivo, e fazer a sua pergunta, contestar, discordar. Nós estamos aqui para conversarmos com vocês com o maior prazer. Doutor Carboni. Haroldo, eu também tive informações do processo, eu não falei diretamente com ele, mas primeiro eu fiquei impressionado, que há 2 semanas atrás, nessa mesma quinta-feira, aquela mulherada toda lá se apresentou na frente do tribunal fazendo pressão para condená-lo. E a gente viu que era muita gente mesmo, tanto que chegou a polícia lá e eles ficaram na porta. O processo está correndo em segredo de justiça. Mas a informação que eu tive é um pouquinho diferente do doutor De Paula. Eles estavam verificando preliminares. Eles estavam tentando arguir a nulidade do processo. E parece que esse desembargador enfrentou a nulidade e manteve o processo dizendo que ele não era nulo.
O argumento parece era relacionado com os procedimentos, todos as increpações que puseram nele, nesse processo, já vou falar já. Todas essas mulheres tinham fatos de 1995, do ano de 2000, 2005, não tinha nenhum exame de corpo de delito. E os advogados atacavam justamente isso, tentavam anular o processo, dizendo que não tinha nada que provasse. Então a impressão que eu tenho é que eles estão vendo a parte preliminar. Mas eu respeito o doutor aqui, eu acho que se ele teve com ele presente, é possível. Mas eu vejo uma pressão tão grande para condenar essa pessoa, tão grande, tão triste. E eu acho que é uma pena exacerbadíssima, né? Fora dos parâmetros normais. E uma coisa que eu vejo, doutor Paulo, que eu fiquei impressionado, parece que retroage para trazer problema para a pessoa. A retroatividade da lei só vale para melhorar. E no caso dele, era um tipo de crime, passou para outro e colocaram pelo maior. Eu achei estranho. Segundo a lei processual penal, a lei, caso haja alguma alteração, só se pode retroagir se for para beneficiar o réu. Explico. Antigamente, o crime de adultério era previsto no Código Penal. Houve o que nós chamamos de abolitio criminis. Deixou-se, então, de ser previsto como crime o adultério. As pessoas que estavam respondendo criminalmente por este delito, a ação deve ser trancada, porque o fato não é mais crime. Mas e quem já foi condenado? Quem já foi condenado deve ter a sua sentença anulada, porque aquela conduta deixou de ser apenada criminalmente, não pode o cidadão permanecer com essa mácula em sua vida. Então, por uma questão legal, só se pode retroagir em benefício do réu. O doutor Carbone falou, está correto, realmente, se isso ocorreu, é uma situação, na minha concepção, ilegal. Mais um ouvinte, aliás, um telespectador, um internauta, que está aqui sintonizado na UTV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Falo com o Zé Carlos. Carlos, está falando de onde, Carlos? São Paulo. São Paulo. Você queria fazer uma pergunta para qual dos Dr. três? Carbone. Como? Dr. Carbone. Doutor Carbone, ele está na sua escuta, fique à vontade. Pode falar. Então, o que acontece? Minha esposa faleceu dentro de uma faculdade, né, na FMU, em 2012, por falta de atendimento médico, né, não teve nenhum atendimento, passou mal e acabou falecendo. E eu gostaria de saber quais as providências que eu poderia estar tomando em relação à faculdade. Eu me lembro desse caso aí. Você está falando, acho que aconteceu mais ou menos uns 2 anos atrás, é isso? Correto. A moça que morreu por falta de socorro dentro da universidade, é isso? Correto. Então, na verdade, aí o que eu vi lá, o que eu percebi, é que a faculdade não tinha, a universidade não tinha condições de um pronto socorro para ela. Não tinha nem maca, nem uma enfermaria, nem um médico. E aquela universidade é muito grande. O que você deve fazer aí de verdade é arrumar um advogado para tocar o procedimento criminal, porque existe um procedimento criminal em andamento lá. E, ao mesmo tempo, entrar com uma indenizatória contra a universidade. Porque ela morreu justamente pelo fato de não ter ninguém para cuidar dela numa situação de emergencial. Eu estive bem dentro do caso, o doutor de Paulo também tenho certeza que viu, acho que o doutor Haroldo também viu isso aqui. Agora, do jeito que você está falando aí, eu acho que precisa também de suporte psicológico. É difícil perder uma esposa numa situação como essa. Mas, de qualquer forma, companheiro, procura a justiça, não brinca. Acompanhe o processo. O doutor de Paulo é um daqueles que diz que precisa ter um assistente no Ministério Público para acompanhar o processo, porque senão não vira nada. E é importante que os responsáveis por isso respondam na medida da justiça. É isso aí, meu irmão. Ok, muito obrigado. Carlos, uma boa noite para você, muito obrigado pela sua participação. E nós temos também mais um internauta aí, através do chat da UTV, que o doutor De Paula vai fazer a pergunta. Ele está me perguntando aqui, Guest, o nome que está aqui, diz o seguinte: doutor Arildo, o senhor acha eficaz a prisão alimentícia por falta de pagamento?
o senhor não acha que complica ainda mais a situação do réu? Bom, preciso esclarecer o seguinte, esse tipo de prisão não é uma prisão a título penal, uma prisão criminal, é uma prisão civil. Administrativa. Então, mas, como criminalista, vou tentar responder isto. Aliás, é a única, né? Não É tem a mais única a outra situação agora. civil Hoje em a que dá situação prisão. civil é a única. Antigamente tinha depositário Depositário infiel. infiel, não tem Hoje mais. já não se pode mais. Nossa, pelo Pacto depositário infiel, a gente tinha que prender o governo. Entendeu? É o maior depositário infiel desse país. Pelo Pacto de São José da Costa Rica, não se pode mais prender por fiel, depositário infiel. Então, veja bem, é uma situação polêmica. O juiz, nesse caso, o doutor Carbone depois vai complementar a minha pergunta, é o seguinte, o juiz deve analisar se aquela pessoa não está pagando os alimentos porque não tem condições ou por alguma rinha, alguma briga com esse companheiro ou companheira. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser analisado. Eu, particularmente, na grande maioria dos casos, eu sou contra a prisão em razão de alimentos. Imaginemos que aquele sujeito esteja trabalhando, registrado, a pensão, hipoteticamente, de R$1.000, a sua situação financeira acaba se alterando, o patrimônio dele acaba se reduzindo, ele não consegue efetuar o pagamento de R$1.000. O que ocorre com ele? Se atrasar 3 parcelas, 3 mensalidades de alimentos, segundo a súmula 309 do STJ, o que ocorre? A prisão dele. E o que vai ocorrer com o emprego dele? Ele vai perder o emprego. Aí ele não consegue pagar os 1.000, não consegue pagar os 900, os 800, além de ser encarcerado, que não paga a dívida, o encarceramento não paga a dívida, vai sair desempregado. Agora, doutor De Paula, aproveitar a pergunta do nosso internauta e eu gostaria de acrescentar, mas evidentemente até chegar esse momento de o juiz decretar a prisão, por exemplo, o réu, né? O requerido, ele tem o direito de ficar frente a frente com o juiz, explicar a sua situação, mostrar, não tem? Segundo o artigo 733, 732 do Código de Processo Civil, diz o seguinte, a pessoa entra com o pedido de alimentos, diz lá que está lá 1 ano sem pagar. O juiz dá um despacho para o requerido dizendo o seguinte, pague, prove que pagou ou justifique porque não pagou num prazo de 3 dias. Então, muitas vezes, ele não tem esse tempo, ele não tem como provar, de repente um comprovante não está ali, está viajando. Sabe por que eu lhe perguntei? Porque eu tenho um caso típico de uma pessoa que começou a se tratar comigo de uma depressão severa. Aquela depressão que o indivíduo não tem vontade de sair da cama, não faz a barba, abandona a sua higiene. Então, é um tipo de um caso que o indivíduo não vai render mesmo. E isso, o indivíduo não tem tempo de levar um atestado, esses 3 dias o indivíduo então, se não conseguir levar esse atestado, ele vai preso. Será preso. Deprimido ou não? Eu queria ouvir o comentário do Dr. Carbone. É uma tristeza também. Eu fico triste de ver, porque, na verdade, a prisão dele devia ser assim. Ele devia se recolher em casa, mas para o trabalho. Colocava uma tornozeleira no pé dele e ele ia trabalhar. Porque é uma prisão administrativa, mas no Brasil não tem isso aqui. É uma cana igual às outras. Eles põem ele num meio de 30 pessoas lá. Ele fica sofrendo todo esse tipo de agrura. Mas eu estou com o doutor De Paula, é assim mesmo, é insensível à justiça. É uma pena. Eu também, ainda mais já com 2 grandes especialistas aqui do meu lado com essa opinião, e eu como psicólogo, eu fico honestamente triste numa situação dessa, principalmente dessa pessoa que eu conheço, que realmente está sem condições. Esse é o problema. A depressão é a chama da vida que se apaga. Entendeu? Como é que um indivíduo desse pode ser tratado dessa forma? Mais um internauta na linha aqui no programa AltV. Pergunte ao Dr. Carbone. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Meu nome é Silvio. Silvio, tá falando de onde, Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. De Paula e uma pergunta também para o Dr. Carbone. Pois não. A respeito do caso Pesseguini.
né? Eu sou estagiário de Direito, estou no 5º ano. Eu gostaria de saber quando o doutor Sanguinetti afirma que representou no Conselho Nacional de Justiça sobre irregularidades do inquérito. Se ele pode ter representado sem que tivesse uma autorização da família, doutor de Paula, ele pode fazer? Bom, boa noite, Carlos. Silvio. Silvio. Boa noite, Silvio. Veja bem, a família da vítima já foi orientada, já se contratou um assistente de acusação, que por sinal é uma advogada. Na minha concepção, ele não poderia ter feito isso. Por exemplo, o réu João das Couve tem lá o Dr. Carbone como defensor dele. Eu, entendendo que o Dr. Carbone não fez um habeas corpus, deveria ter sido feito e não fez. Eu, de livre e espontânea vontade, sem consultar ninguém, impetro um habeas corpus. E solta. O Dr. Carbone tem por obrigação me representar na Ordem dos Advogados do Brasil. Porque eu não estou legitimado. Aí você pode perguntar, mas o habeas corpus não tem que ter uma procuração? Não, porque é uma ação popular. Qualquer do povo pode impetrar um habeas corpus. Então, neste caso, entendo eu que essa representação dele vai ser rejeitada. Por falta de representatividade. Ele não tem uma procuração para atuar. Entendi. Essa é a minha concepção, Silvio. Tá. Agora, doutor de Paula e doutor Carbone, com relação ao arquivamento do inquérito Pesseguini, termina as investigações, dá para dar um andamento no caso ou fica arquivado mesmo? Olha, segundo o artigo 18 do Código de Processo Penal, do arquivamento de inquérito não cabe recurso. Não cabe recurso em sentido estrito, habeas corpus, apelação, nada. É uma decisão irrecorrível. Porém, o próprio artigo 18 prevê lá, havendo novas provas, o inquérito pode ser reaberto sim. Então, para que esse inquérito seja reaberto, é preciso então que a família junte novas provas concretas, de que cause no mínimo, cause indícios de autoria, a materialidade já está concretizada, mas que algum evento ocorreu, então esse inquérito pode ser reaberto, como ocorreu no caso lá do zelador, do Rio de Janeiro. Estava arquivado o inquérito, com o surgimento desse novo caso aqui em São Paulo, o inquérito do Rio foi então reaberto. Que o doutor De Paula e o nosso querido internauta aí, o Silvio, uma situação muito difícil, porque, desculpe, é meio deselegante que eu vou falar, morto não fala. Morto não fala. Agora, não fala de forma direta, viu? Eu me lembro que a doutora Maria do Rosário, a presidente dos peritos criminais, ela disse que essa história para ela ela não engoliu essa história. O Major Olímpio também disse claramente na televisão que não engoliu essa história. E também, lembrando, o médico legista Jorge Sanguinetti, que também disse que não faz sentido nenhum toda aquela montagem, né? E depois tem outra, né, doutor Carbone e doutor De Paula. A polícia só foi chamada horas e horas depois que um monte de gente teve acesso à cena do crime. Ou seja, eu tenho a impressão que, como o morto não fala, o Silvio, dificilmente esse caso vai mudar, a não ser como o doutor De Paula, deixa eu dar uma entrada alguma materialidade. Que materialidade seria essa para mudar ou para abrir de novo esse inquérito, doutor Carbone? O que eu noto primeiro é o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça, a procuração tem que ser específica em tese, teria de ser otorgada pela própria família e tem que ser específica para abrir o processo lá, inclusive na corregedoria. Então não adianta o doutor Jorge Sanguinetti tentar abrir sem autorização deles, que não vai conseguir. Mas eu vi no Facebook uma matéria que o Jorge Sanguinetti escreveu, quer dizer, você vê, ele se aventurou, ele fez um parecer fantástico, que eu li também, que mostra que o menino é inocente, e olha o que ele escreveu no Facebook dele. Jorge Sanguinetti, estou comunicando aos amigos do Face que pela primeira vez após um ano analisando, divulgando dados sobre o caso Pesseguini, havendo recorrido ao Ministério Público de São Paulo e à Justiça visando um inquérito imparcial, baseado com provas
técnicas, recebi conselhos, conselhos, que estaria falando muito, que tivesse cuidado. Na verdade, ameaças veladas. Torna o fato público aos amigos do Face, pois em caso de tentativa de assalto, acidente de trânsito, tentativa direta contra a minha vida, o único caso onde poderia estar sendo inconveniente é no esclarecimento do caso Pesseguini. Estranho essa altura dos acontecimentos, onde já escrevi e divulguei minhas conclusões, o aviso. Fica o registro e comunicarei o fato a quem de direito. Então você vê, ele foi lá, ele prestou um serviço fantástico, ele fez um parecer maravilhoso, ele conseguiu provar que a criança não matou ninguém e ainda ele está sendo ameaçado de morte. Agora, por quem? É estranho isso aí tudo. Eu estou com o doutor de Paula e estou com o doutor Haroldo. Eu tenho certeza que essa criança não matou ninguém. Aliás, só para concluir aí, eu me lembro que foi mostrado num telejornal, o doutor De Paula, o doutor Carboni, e ainda com o Silvio aí nos acompanhando, uma menininha dando tiro com a mesma arma utilizada supostamente por Marcelinho Pesseguini. E cada tiro que ela dava, ela tinha um coice, dava um coice. Era um verdadeiro coice na mão da menina. E só lembrando que todos os tiros foram precisos e certeiros. Fato que quem entende daquela arma e quem entende de balística diz que seria praticamente impossível o menino ter acertado com tanta precisão todas aquelas pessoas e depois se mataram. Olha, Silvio, Silvio, você ainda nos ouve? Está nos acompanhando, Silvio, ainda? Alô? Estou sim, Sim, estou acompanhando. Então, Estou escutando os esclarecimentos. tá, Silvio, veja bem. Quanto ao caso em si, eu vou falar com uma certa reserva, até porque eu não tive acesso aos autos. Mas daquilo que foi ventilado na mídia, muitas coisas me causaram estranheza. Eu não sei se você sabe, eu fui policial militar, servi na Rota e na Força Tática daqui de São Paulo. Então, veja bem, primeiro, eu nunca vi, ainda quando de serviço, ou como advogado, o comandante-geral, o governador, grandes autoridades comparecerem imediatamente ao local de crime, da morte de um soldado, um cabo, um sargento, de um oficial. Eu, particularmente, nunca vi. Uma outra coisa que me causou estranheza é que, assim que chegaram, em frações de minutos, já se descobriu que quem tinha matado aquelas pessoas seria o menino. Então, uma perícia, ela pode até ter ideias de qual caminho a ser seguido. Ela não pode dar exclusividade a este caminho. Ela tem que imaginar, bom, talvez tenha sido menino, talvez tenha sido vizinho, talvez seja um crime passional, talvez seja uma vingança ou uma cobrança. Deve-se abrir o leque para as investigações, sob pena de incorrer em gravíssimo erro. Então, dentro da minha concepção, aproveitando o que o Haroldo disse, a pistola .40, quem já teve a oportunidade de usar essa arma, ela dá um coice extremamente violento. Nos treinamentos de tiro que eu participei, sessões de tiros de .40, a falange do dedo chegava a doer. Tão violento que é o coice. Dava lá 500, 600 tiros, então o dedo chegava a doer, em razão da potência dessa arma. E eu, particularmente, não acredito que tenha sido esse menino. Algo muito mais grave, na minha concepção, está por trás disso. Lembrando apenas que a mãe estava investigando a conduta de alguns policiais e parece que, segundo algumas autoridades, poderia ser aí um desentendimento entre policiais. Mas tudo bem. Silvio, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Você está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carboni. Você pode ligar agora ao vivo, são 20 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo. Ligue no 5052 6622 e você conversa comigo, com o Dr. Carboni, com o Dr. De Paula, ou então no chat, que já estamos recebendo ali perguntas também. Tem mais alguma pergunta? Temos alguém na linha também já, diretor? Ninguém na linha? Alguma pergunta aí no chat, Dr. De Paula?
Vamos lá aqui. Meu nome é Ricardo, gostaria que os advogados presentes explicassem por que o caso do menino Pesseguini está arquivado, pois ninguém acredita que ele matou todas as pessoas ali da família e se matou. Então, isso daqui já foi, então, explicado. Tem aqui Adriano Santos. Projeto de lei em Brasília pretende acabar com a prisão de devedor de pensão alimentícia. Vocês são a favor? Quer ter algum comentário? Porque nós já comentamos aqui. O que eu sinto de verdade aí é que a quem está devendo pensão alimentícia, é como o doutor de Paula falou, tem muita gente que não tem para pagar. E ele vai lá e conta para o juiz que não tem para pagar e sai fora, arruma um advogado do Estado. Agora tem muita gente que não paga. Agora eu pergunto para você, eu perdi o emprego, não posso pagar mais o alimento, mas a criança ela tem 3 anos de idade, ela vai morrer de fome? Como é que fica a situação? Eu acho importante a prisão, sim. E acho pouco 30 dias. Eu dava 60, 90 dias para cada um. Mas eu digo o seguinte, trabalha e fica preso em casa. Fim de semana, em casa. Então, ele vai perder só aquela mobilidade para poder sair e tal, mas... Não o cárcere mesmo. O cárcere não. Outra coisa, é uma prisão administrativa. O doutor falou isso aqui. Então, como ela é administrativa, tem que ser diferenciada dos outros. Por que não um regime diferenciado para ele? E outra coisa, ele não é bandido, ele está devendo alimentos. Agora, se eu tiro ele do trabalho, eu não vou pagar nunca mais. E aí vai piorando cada vez mais, porque começa de 30, depois 60, depois 90 dias. E a gente sabe muito bem que o fato de cumprir a pena não quer dizer que ele está livre do pagamento. Ele vai ser executado depois dessa cobrança. Agora, não poderia ser resolvido, doutor Carbone, doutor De Paula, e também ao nosso querido internauta que está fazendo a pergunta, se nós tivéssemos uma política, se nós tivéssemos as autoridades um pouquinho mais voltada para o lado humano, um cidadão que estivesse desempregado e se imediatamente procurasse os órgãos e nós tivéssemos os próprios órgãos, um processo, uma sindicância para verificar se é verdade, se ele está desempregado e imediatamente nós tivéssemos órgãos para a recolocação desse indivíduo, será que não seria melhor recolocá-lo ao mercado de trabalho, ajudá-lo a uma recolocação do que simplesmente prender e dizer que isso foi feito justiça? Porque existem muitas pessoas que são inidôneas, como o doutor Carbone falou, e não quer saber que tem filho e não vou pagar. Agora, existe aquele cidadão que perdeu o emprego, que está apavorado e poderia muito bem receber, existir uma agência governamental que fizesse a recolocação desse indivíduo para não colocá-lo nem na cadeia e muito menos a criança ficar sem a sua alimentação. Mais um ouvinte na linha que está aqui na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Muito boa noite. Muito boa noite. Meu nome é Carla. Você tá e falando eu assisti o programa de ontem e fui na prefeitura hoje para tratar do parcelamento dos meus impostos, que estão em atraso. E eles me informaram que o cadastramento por e-mail terminou no dia 30 de setembro e que ainda não iniciou o parcelamento. Eu queria saber, doutor Carbone, o que eu devo fazer? Bom, Carla, de verdade, o cadastramento ele foi até o dia 30 de setembro mesmo. Mas as pessoas que estão cadastradas, não quer dizer que aquelas que não se cadastraram não têm direito. É que você vai ter que comparecer na prefeitura e apresentar a tua documentação lá para poder fazer o cadastro também e fazer o parcelamento. O parcelamento não tem nada a ver com o cadastro, mas vai facilitar as pessoas que já estão cadastradas. O que você tem que fazer? Pega o contrato lá da tua casa, pega os impostos que você tem, leva teu RG, teu CPF, você vai se apresentar o mês que vem lá e eles vão fazer o cálculo de quantos meses você quer pagar. Se for à vista, você vai ter 75% de desconto. Eles vão excluir juros, multas, vão livrar você de praticamente tudo. E você vai pagar lá uma merreca, eu acho que 25% do que você está devendo. Se você for parcelado, pode ser até 10 anos, mas aí o desconto cai para 50%. Mas é uma modalidade maravilhosa. Agora eu repito para você, a prefeitura faz isso, mas se você deixar de pagar 3 meses, você perde, cessa esse benefício e o valor que você pagou é abatido daquele valor enorme que você está devendo. Então, o fato não é só você pegar e fazer o acordo.
é cumprir. Outra coisa, não esquece também, esse acordo está no seu nome. Então, se você vender a casa, passa o financiamento para o cara que comprou, senão você vai ter problema. Um abração, Carla, fica com Deus. Eu vou responder também aqui a pergunta de um internauta, que ele me diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta para o Haroldo. Meu irmão acabou de falecer e minha mãe, por conta disso, entrou numa depressão profunda. Ela é muito idosa e estou preocupado com isso. Que dicas que o senhor pode me passar como psicólogo e como agir no caso da depressão da minha mãe? Olha, eu até diria o seguinte, talvez nem seja uma depressão, eu tenho a impressão que é uma tristeza, né? Diante de uma reação, diante de uma circunstância que qual de nós que não teria um sentimento profundo de desesperança, de saudade? Perder uma pessoa querida é muito triste. Eu tenho a impressão que a pior dor que a gente pode experimentar em se tratando de comportamento humano é o óbito de alguém. Eu acho assim terrível, abominável, quando alguém vem, bate nas nossas costas e diz assim: fique tranquilo, ela foi para uma vida melhor, está melhor do que a gente. Mas ninguém quer ir para lá. Entendeu? Mas, exatamente, ninguém quer para lá. Então, esse é o tipo de coisa, de situação que mostra como nós estamos despreparados para lidarmos com alguma coisa que todos nós sabemos e diariamente fugimos, a certeza de que um dia nós partiremos. Então, eu tenho a impressão que a melhor coisa que você pode fazer, meu querido internauta, é ficar junto da sua mãe e você falar: mãe, você não está sozinha, eu estou aqui com você, eu também estou triste, eu perdi meu irmão, você perdeu o seu filho, mãe, mas pode ter certeza que nós estamos aqui juntos. A gente não gosta, mas essa é a lei da vida e um dia todos nós vamos, mas estou junto com você, mãe. Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer numa situação de depressão, principalmente quando a gente perde um ente querido. E vou dizer um pouco mais ainda, a pior dor que existe é a perda de um filho e ainda mais por suicídio. Não existe dor pior do que essa. Ok? Você está na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Nós já temos mais uma pessoa na linha. Alô, com quem eu falo? Oi. Com quem eu falo? Oi, é Byron que está falando. Quero fazer uma pergunta para o Dr. Carbone. Pois não, ele está à sua escuta. Ô, Dr. Carbone, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria saber, na verdade são duas perguntas distintas, tá? A mulher do meu irmão, ela foi embora de casa e deixou com ele 2 filhos menores do casal. Ela sumiu e não ajuda na alimentação dos filhos, não ajuda em nada. Ele pode exigir alimentos para as crianças, ela pode ser presa por falta de pagamento? Ó, Byron, você falou bem aí. Essa mulher deu de pinote aí, deixou os filhos, as crianças na mão do pai e desapareceu. É caso sim. A primeira coisa que ele tem de fazer é pedir a guarda das crianças. É uma ação de guarda, é facinho. Se ele não tiver condição econômica, ele vai à justiça gratuita, que é a Avenida Liberdade número 32, ou se não, contrata um advogado do bairro que ele conhece, que ele vai fazer isso rapidamente. Isso leva em 2, 3 dias. O juiz vai dar a guarda para ele, porque ela abandonou o lar, tá certo? Era bom fazer um boletim de ocorrência também, de preservação de direitos, dizendo que ela abandonou a casa. E a terceira situação, você de posse da guarda das crianças vai entrar com uma ação de alimentos e vai exigir dela um percentual sobre o salário dela. Em média, você falou 2 filhos, ela tem direito a 30% dos ganhos dela. Só espero que ela esteja trabalhando. De qualquer forma, é uma situação bem estranha, porque é muito difícil uma mãe largar os filhos. É praticamente um absurdo o que você está falando, mas existe, eu sei que existe. Essas más mães, elas largam tudo e vão embora aí para o mundo e deixam as crianças à deriva. É uma tristeza. Qual seria a segunda pergunta, Bailão? Me diga uma coisa, doutor, mas nesse caso aí, especificamente aí da pensão alimentícia, né? Porque a gente vê muito acontecendo com homem isso aí, né? Não vê esse caso de mulher, né? Mas isso aí, o rigor é o mesmo? É a mesma coisa. Você tem a guarda, ela não pagou os alimentos que o juiz fixou, o juiz vai dar 3 dias para ela pagar, não pagou, vai para a cadeia. Agora, por que eles exigem essa cadeia? É importante. É porque normalmente a família dela vai se juntar, vai fazer uma vaquinha e vai pagar. Eu vi muitos casos que a pessoa às vezes não tem condição, que eles arrumam o dinheiro lá e vão lá e pagam.
Ô Byron, manda ele fazer logo esse processo aqui. Olha, então lembra, é um boletim de ocorrência de preservação de direito, é o pedido de guarda, é uma ação de alimentos e em seguida a execução com pedido de prisão, que pode ser feita no próprio processo. Não perca tempo, vai à luta porque as crianças dependem dessas quantias para ajudar no crescimento, na evolução e na felicidade delas. Um abraço, Baiano. Tá ok, obrigado. Obrigado, Baiano, pela sua participação e você pode participar, internauta. O telefone é 5052-6622. Lembrando, estamos ao vivo, são 20 horas e 47 minutos, você ainda pode ligar. E olha, só gostaria de fazer um comentário. Eu não consigo entender quando uma mãe toma uma atitude dessa, onde é que está o instinto materno? E ao mesmo tempo, são meus colegas, mas eu gostaria de cumprimentar e veja que serviço bom que nós estamos prestando, modéstia à parte, a todos vocês aqui pela UTV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Eu fico imaginando quantas perguntas e já o alívio que a pessoa sente com uma pequena orientação, às vezes uma pequena orientação dessa já tira o indivíduo de uma semana de tristeza, de angústia e vai por aí afora. Temos mais ouvinte na linha. Alô, boa noite, com quem eu falo? Oi, boa noite. Com quem eu falo? O meu nome é Pete, quer dizer, meu apelido, né? Porque minha mãe colocou um nome que eu não gosto. E eu já estou com 28 anos. Não posso mais pedir a mudança do nome, como devo proceder, gostaria de saber. E também dar os parabéns para vocês, viu? Vocês estão arrasando. Obrigado. Olha que pergunta interessante, né? Ô, Peter, é o seguinte, ó, você está falando que você usa um apelido, que você tem vergonha do teu nome, tua mãe colocou um nome feio. Isso acontece para todo mundo. O fato de você ter 28 anos aí não quer dizer que você não pode mudar. Eu já mudei nome de senhora de 60 anos que não aceitava o nome que o pai e a mãe deles inventaram para ele. Então é tremendamente possível, se chama ação de retificação de assento. Você vai contar para o juiz que você não gosta do teu nome, vai levar 3 testemunhas que provam que você é chamada por outro nome. Eu espero que você não escolhe Pete, porque Pete é apelido. Mas você vai ter de escolher, ou Patrícia, um nome parecido com esse aqui. O juiz vai dar uma sentença, depois de ouvir o Ministério Público, vai sair um ofício e vai ser averbado na tua certidão de nascimento ou de casamento o novo nome. Aí devagarzinho você vai mudando os documentos seus. Primeiro você muda a habilitação, depois você muda a identidade que é obrigatória em 10 anos e de repente você está com um nome novo e você vai reviver, Piti. E esquece esse nome antigo aí, que é fruto das pessoas de poucas letras do passado. Doutor Carbone, respondendo inclusive a pergunta dela, por exemplo, um laudo de um psicólogo também não é válido, não basta? Por exemplo, digamos que ela fosse minha cliente e eu sei da angústia dela, faço um laudo de que isso é verdadeiro, isso já não é suficiente. Vai diminuir, você não vai precisar apresentar as testemunhas. Legal. O teu psicólogo vai fazer um laudo, vai contar o que você está sofrendo nessa situação, vai informar também que conversou com teus familiares e viu a situação. Olha, Pete, um dia desse eu vi um caso, tinha uma menina, ela se chamava Dirosdineide. A mãe dela colocou o nome dos 3 namorados que ela teve, ela juntou e deu o nome da menina. É verdade, eu não estou brincando, estou falando sério. Nossa. E ela ia se formar médica e ela tinha vergonha de ser chamada assim. Você acredita que eu consegui fazer isso, consegui uma liminar do juiz, consegui mudar o nome dela e no dia da formatura chamaram o nome dela de novo, o novo nome. Olha, ela renasceu. Eu espero também, Pete, que aconteça isso com você também. Se Deus quiser, obrigada. você vai conseguir. Outra coisa, pode ser feito gratuitamente pela justiça gratuita. Outra coisa, se você mora perto de uma faculdade, tem muitos locais lá experimentais que eles têm lá juizados e esses juizados podem alterar. Não é só na vara de registros públicos, você pode fazer isso também. Você pode procurar também perto da tua casa, ou no fórum perto da tua casa, ou você morar no interior, é só procurar o promotor de justiça da cidade, fala que não tem condições, ele faz para você com o maior carinho. Antigamente, por exemplo, houve uma lista que se apresentou uma vez na mídia, de nomes que o juiz autorizava, como eu vi, 123 Oliveira 5, Oceano Atlântico, dando nome a isso. Agora, mesmo não sendo um nome, digamos assim, pejorativo, que eu acho pejorativo, 123 Oliveira 5, mas como no caso dela, mesmo
sendo um nome, basta ela não gostar que já é mas suficiente. ela nem fala, ela tem um apelido, ela nem fala de vergonha. Pois é, mas agora, talvez... Mas tem uma coisa, Haroldo, que talvez, você não pensou. Talvez seja tem muita um nome que ela não gosta. Tem muita gente que quer mudar o nome por interesse dele para sair fora de processo crime. Aí o doutor vai contar para mim, me explica para mim a intenção. Não é o caso de você, Pete, eu estou contando uma situação. Para poder mudar o nome, não basta só ter o nome da qual a pessoa não gosta. Tem que demonstrar que aquilo, de alguma forma, impede uma vivência normal. Eu, particularmente, não gosto do meu nome, Arildo. Também não gosto. Mas, entendo eu que eu não consigo mudar meu nome simplesmente pelo fato de eu não gostar do nome. Agora, querer mudar o nome em razão da área, razão de parte penal, aí a coisa já começa a engrossar um pouquinho. A pessoa ainda pode responder por outros crimes, inclusive litigância de má-fé, mas, etc. Pelo que o doutor Carbone explicou, vamos supor que o doutor De Paula realmente não gostasse de Arildo e quisesse trocar, o senhor poderia, não poderia? E eu mudo. Se ele quiser, eu mudo agora. Mas veja bem, entendo eu que eu devo comprovar de uma forma efetiva que isso daí, este meu nome, está me atrapalhando de alguma forma. Eu não consigo me relacionar com as pessoas, não consigo dizer meu nome, eu tenho vergonha de dizer o meu nome, aquilo me afeta na parte amorosa, na parte profissional, na parte social. Então, havendo essas circunstâncias, entendo eu que é possível sim mudar. Porque também seria interessante, né? Eu sou Pedro no Rio Grande do Sul, sou Joaquim no Rio e Madaleno no Nordeste. Então é uma coisa que acho que ficou bem explicado. Nós estamos chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo de conversarmos com mais um internauta, ou talvez até mais de um internauta, dependendo aí do poder de síntese de cada um de vocês e cada um de nós também. Alô, com quem eu falo? Alô? Alô? Seu nome, por favor? Meu nome é Márcia. Tá falando de onde, Márcia? Márcia, eu estou falando aqui da Moca. Da Moca. Queria fazer uma pergunta para quem, Márcia? Para o doutor Carbone. Pois não, pode falar, ele está na sua escuta. Doutor Carbone, boa noite. Boa noite. Meu nome é Márcia e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho uma prima que ela namorou durante 6 anos com um rapaz. Agora, há 6 meses, eles moraram juntos e agora eles marcaram o casamento. Só que ele fugiu para o Mato Grosso e deixou ela grávida. E ela está desesperada. O senhor podia nos dar uma noção de como ela poderia fazer? Ela está desolada, doutor. Desesperada. Eu imagino a situação. Aí o Haroldo, na parte psicológica, pode falar. Mas o que eu digo para você é o seguinte, ó. Você falou que eles namoraram 6 meses, e depois estavam juntos há 6 anos. Eles estavam juntos há 6 meses. Já é união estável. O objetivo da união estável é qualquer? Ter filhos. O sujeito provavelmente apavorou e sumiu para Mato Grosso. O que tem que fazer? Primeiro tem que entrar com uma ação de alimentos para a criança. É gozado, é uma ação diferenciada aí, porque ele é o nascituro. Então é gozado, vai ser o nascituro da amiga da Márcia, né, Márcia, o nome dela? É, Márcia. Então ela vai entrar com essa ação. E o juiz pode até, com essa história que você está contando dos 6 anos, mais os 6 meses, já pode até fixar alimentos. Porque a criança, mesmo no útero materno, ela tem despesa, tem os exames que elas têm que fazer, depois tem os tratamentos, depois a medicação, a comida balanceada da mãe, todo aquele pré-natal, já tem a despesa do hospital. Então ele pode fixar um valor para você, que você vai receber mensalmente, até que se comprove pelo exame de DNA. Essa é a primeira situação. A importância desse programa. Eu, por exemplo, sou psicólogo e não sabia disso. Mas não é só isso, não. A partir do momento que a criança está no ventre materno... Na hora que saiu o exame, saiu do exame, é coisa mais linda. E outra coisa, ela deve ter uma fotografia, o cara todo contente com a barriga, com a cabeça na tua barriga, mostrando a barriga da mãe. Isso já é uma prova irrefutável que ele é o pai. E tem juiz que dá liminar e manda pagar. A segunda situação é o dela.
Olha que situação dela terrível. Ela ficou 6 anos com o marginal, depois ficou mais 6 meses, ele fugiu. Fugiu, devia estar o casamento marcado, aquelas coisas E deixou ela grávida. E dentro grávida. Ela tem direito, além da indenização por danos morais, ela tem direito a tudo aquilo que é os preparativos para o casamento, aquela situação toda, e mais alimentos também, porque ela é a mãe do filho dele. Agora, doutor, peraí. Inclusive, doutor Haroldo, ela também está depressiva. Não é para menos. Agora, o que você pode fazer com a sua filha é dizer o seguinte: filha, olha, nesse momento você está deprimida, mas pode ter certeza que ela está aí, é uma pessoa que não serve para você. Quem é que quer ficar com um cidadão que na hora em que mais ela precisa, esse cidadão some? Que homem é esse? Que sujeito que não respeita a vida, nem que está no ventre da sua filha e nem a sua filha? Então eu acho que o que você pode dizer é dar todo o apoio. Filha, lógico que quando a gente está com a ferida aberta, essa ferida vai doer, e a ferida emocional dói, não resta a menor dúvida. Mas pode ter certeza, filha, uma hora essa ferida vai se fechar e com certeza você há de encontrar uma pessoa que realmente a mereça. É aquela história, doe-se para quem realmente se doar para sua filha. É isso que você deve dizer a ela. E tem uma pergunta também que eu queria fazer que serve para você, Márcia. Porque eu tenho a impressão que esse constrangimento também que a sua filha está passando, que na minha opinião se chama assédio moral, isso também não pode ser levado ao conhecimento do juiz? É que você está falando da parenha, da moça que está grávida ou da criança? Da moça que está grávida. Sem dúvida, mas ela vai entrar com uma ação... Me parece que é um assédio moral. Ela vai entrar uma ação declaratória de união estável pedindo a partilha. E nessa partilha a gente já entra com uma ação, uma medida cautelar, para bloquear os bens que ele tem. E bloqueia até inclusive metade da conta bancária dele. Então, mas também entra com constrangimento, né? Porque, também, mas aí é uma ação indenizatória por danos morais. A Márcia está falando aqui com a gente agora. E os amigos, os parentes? É vergonha. Mas tem uma coisa que a gente não pensou. Ele pode ir preso, doutor de Paula? Pela pensão do nascituro, pode. Então, você vai conseguir eliminar, o juiz vai fixar um valor de alimentos, não só para a criança, como para a sua parente, para os dois, e não pagou 3 dias, o doutor de Paula vai lá e põe ele preso. Aí ele vem lá de Mato Grosso, algemadinho, tão lindinho, com o negocinho nas pernas também que não dá para andar, e esse daí eu acho que ele devia ficar preso. Aí o que ele faz? Pede para o pai dele, que ele deve ser um playboy, e o pai vai arrumar a grana, vai depositar lá e vocês vão receber para sempre. E se ele pedir desculpa para sua filha, é mais provável que não seja verdade. Não mentira, isso mesmo. Não deixe sua filha acreditar, tá bom? Doutor De Paula, algum comentário? Não. Dizer mais nem. Só queria agradecer a participação. Márcia, obrigado. Espero que a gente possa ter colaborado com você. Qualquer coisa você liga aqui para a gente aí novamente aqui para a produção. E não só a Márcia, mas como todos vocês que abrilhantaram mais essa edição do programa Pergunte ao Dr. Carboni, programa que vai ao ar também todas as quartas e agora as quintas também. Quartas e quinta-feiras, estamos aqui. Quartas e quintas-feiras a partir das 20 horas. Ainda temos um tempinho ainda? Temos, diretor? Então, temos mais uma pergunta aí. Diz o seguinte: eu tive a oportunidade de ler a sentença do médico Roger Abdel Maci e fiquei curioso com o seguinte: ele foi condenado por estupros que ocorreram há anos, sem exame de corpo de delito, e muitas vítimas se queixam muitos anos depois. Como é possível? Olha, eu particularmente, embora o Dr. Carboni já tenha me passado a sentença, eu não tive tempo hábil ainda de analisá-las. Mas o Dr. Carboni pode responder muito melhor essa pergunta do que eu. Olha, de verdade, eu acho estranha essa sentença. Eu li, tem 259 folhas. Mas o que eu notei de verdade lá é que tem queixas de estupro de 1995, 2000, 2005, 2010. E o estranho é que não existe um boletim de ocorrência, não existe um exame de corpo de delito. Não estou generalizando. 2 ou 3 casos existem. Então, eu entendo, assim, pelo que eu analisei, que realmente, como você está falando aqui, sem esse exame é muito sério, mas a juíza, ela afasta, ela diz que não precisa, que a palavra da pessoa basta. Eu acho que não basta.
Mas, de qualquer forma, é a decisão dela, o Tribunal de Justiça está analisando aqui, e se porventura for mantida a sentença, como o doutor de Paula falou, é difícil lá em Brasília. Mas eu acho que numa revisão criminal vai ser possível realizar todos esses fatos. Revisão criminal é possível. Exatamente. Então, eu acho que tem bastante possibilidade. Agora, de qualquer forma, eu acho de verdade que a pena exacerbada é fora de qualquer parâmetro. É pena de caráter perpétuo, Carbone. É verdade. Ele não tem recusado 235 anos, ele nunca vai mudar de regime. Ele vai ficar preso lá e vai cumprir os 30 anos. Como ele tem 72, ele não sai. Agora, doutor de Paulo, eu estou preocupado pelo seguinte, ele tem mais de 70 anos. Por que ele não tem o direito ao regime domiciliar? É uma cadeia, ele tem que ficar preso lá. Por que ele não está lá? Na minha opinião, ele não tem esse direito por não ser político. Não ser político. Não ser político. Vimos aí pessoas condenadas aí pelo mensalão que já estão em regime domiciliar. Regime domiciliar é aquele qual a pessoa não pode sair da sua residência. Tem que ficar preso em casa. E as condições de saúde é que deve ser levado em consideração. O Dr. Roger, não estou aqui para defendê-lo, não tenho procuração, não sou advogado dele. Mas entendo eu que ele deveria estar, sim, numa prisão domiciliar. É uma questão de idade, ele já está com mais de 70 anos. Então, ele não está ficando impune. Ele não vai poder ir para restaurantes, ir para cá ou para lá. Não vai poder. Doutor de Paula, não sei. E agora ele vai poder dar uma transadinha também? Não sei. Com 70 anos? Pode. Mas dá uma transadinha. Presídio pode. Dá uma transadinha, pode. Olha, se presídio, não. Eu tirava uma carta de sentença provisória e pedia, porque é várias execuções criminais que faz isso, não é o juiz que sentenciou. Então, eu acho que pode fazer isso a qualquer instante. Na sentença, o juiz pode aplicar a detração penal. O que é detração penal? Aquele período que ele ficou preso provisoriamente. E hoje o Roger está preso provisoriamente. Não houve o trânsito julgado. Então, a prisão dele é provisória. Então, este é um ponto. O segundo ponto que eu queria dizer aqui era o seguinte. Roger, atingindo a maioridade de 70 anos, a prescrição do crime conta-se pela metade. Então, a maior prescrição que nós temos dentro do Código Penal comum é de 20 anos. Sim. Código de Processo Penal Militar, o mínimo que se tem lá é 30 anos. Então, veja bem, havendo a prescrição pela metade, contando-se a partir da sentença, agora, porque a sentença é o marco interruptivo da prescrição, o fato do tribunal reafirmar a sentença não interrompe a prescrição, é do tempo da sentença, e se essa sentença for nula, é do tempo, então, da denúncia, que deve se contar a prescrição. Então, tudo isso deve ser analisado. Agora, havendo trânsito julgado, ou seja, aquela decisão que não cabe mais recurso, há somente dois remédios. Um é o habeas corpus. Quando tiver clara de que algum procedimento foi feito de forma inadequada e ilegal. A outra questão é a revisão criminal que o Dr. Carbone já mencionou. E aí, então, dentro da revisão criminal, que será julgado por 5 desembargadores, se houver o trânsito em julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, eles podem reavaliar a prova e podem, inclusive, absolver. Ô, Pete, obrigado, viu, Pete? Diz aqui que o programa está the best. Parabéns aos três. Muito obrigado. Aqui mais uma pergunta. Mando um forte abraço para o Dr. De Paula, Haroldo e para o Dr. Carbone. Pergunta minha. Minha mãe não tem aposentadoria, tem 70 anos e gostaria de saber se pode receber algum rendimento do Estado. Pergunto para o doutor Carbone e reforço um abraço a todos da redação. Pelo que você está falando aí, ela deve ser assim, dolar, né? Ela nunca trabalhou, pelo que você está dizendo, ela não tem pensão nem aposentadoria. Ela tem sim o direito. Ela tem de procurar os órgãos do Estado e pedir o LOAS. Para quem é pobrezinho, na expressão da palavra, ele não tem nada que possa lhe ajudar, o LOAS é um salário mínimo que eles dão. Ou se não, entrar na fila da Dilma,
e pedir um cartãozinho lá. Esse cartão é fantástico, porque é bem maior do que tudo isso. Eu acho gozado, viu? É bom falar isso aqui, porque a gente nota que quando o sujeito está preso, a família tem direito para receber lá um bom dinheiro lá do Estado, é auxílio reclusão, né, doutor? Agora, a vítima, aquela que morreu, ela não tem direito nenhum lá, os filhos dela ficam tudo passando fome. Mas eu digo para você, se você não tiver aquele cartãozinho mágico que eles dão lá no interior, aproveita e vai lá e pega o LOAS, porque o LOAS eles dão sim para as pessoas necessitadas. E só lembrando para o doutor Carbone, que nós estamos ainda no período eleitoral. É verdade, é verdade. O senhor não vai tirar o seu programa mesmo do ar, né? Gente, olha, eu gostaria de dar aí uns 30 segundinhos aí para o doutor Carbone aliás, o programa é do doutor Carbone, apenas é que realmente nós já estamos aí com a hora aí um pouco avançada. Então, as considerações finais, doutor Carbone, por gentileza. Estou muito feliz, viu, que vocês estão interagindo, a gente está aqui. É uma TV nova, é uma maravilha e, se Deus quiser, a gente já vai estar num lugar bem maior, com plateia, e aí vocês poderão estar aqui junto com a gente, vibrando e perguntando. Doutor de Paula. Doutor de Paula, suas considerações? Antes de iniciar, eu só queria dizer aqui, ó, abraço do tio Carbone, da Sandra e Gabi Laurentino. Legal, um abraço para muito você. obrigado. Olha, eu queria agradecer as participações, as perguntas, queria parabenizar o Carbone, o Haroldo, não só pela atuação, mas pela iniciativa de chat, de Facebook, contatos por telefone, até porque o objetivo desse programa é realmente levar informação ao internauta. É uma TV pela internet, é algo promissor, é algo pioneiro, então vejo muito sucesso, já se vê até pelas perguntas, e uma coisa interessante, Haroldo, a personalidade dos nossos ouvintes, né? São pessoas do bem, pessoas que realmente fazem perguntas, precisam de informações e estamos aqui então para servi-las. Então, um abraço a você que está até essa hora nos acompanhando e na próxima quinta acredito que teremos mais. Um abraço. E eu gostaria de reforçar, porque eu venho aqui e cada vez que um de vocês faz uma pergunta a um dos doutores, eu estou sempre aprendendo e isso me traz muita satisfação. Muito obrigado a todos. Lembre-se que na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos com mais uma edição aqui pela nossa AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. E eu conto com a sua audiência e conto também com a sua pergunta. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado. Até lá.